Bem, então pessoal, aqui a gente tem a tabelinha, né? E nós vamos começar para a primeira propriedade periódica que a gente estuda, que é o raio atômico. Eu já falei que era a distância lá do núcleo, tá? E aqui, dentre os elementos, a gente sempre fala dos elementos que são naturais, tá, gente? Então, dos elementos da tabela, o que tem maior raio é o frâncio, que é o elemento mais bem informadinho da tabela periódica, uma vez que ele fica do ladinho do rádio, escuta todas as notícias, né? Pode rezar o terço da misericórdia, pode ir lá cantar as musiquinhas, etc, né? Então, vamos lá. Então, o frâncio, gente, é o maior, o que tem maior raio atômico. Dessa maneira, nós percebemos que nos grupos ou famílias, à medida que nós vamos aumentando o número de camadas, aqui ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Quando aumenta o número de camadas, é evidente que o tamanho do raio vai ficando maior, né? Então, num grupo ou família, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. É lógico, né? Por exemplo, vamos dizer lá entre os calcogênios, quem é o maior, quem tem maior raio atômico entre os calcogênios, que são os 7 porquinhos lá, ou seus seios têm poder, Lívia, né? Então seria, entre os elementos não radioativos, que é o livermório, né? Seria o polônio, que estivesse mais aqui para baixo, porque tem maior número de camadas. Isso é evidente, é muito fácil. Bem, e agora, se eu considerar os períodos, num período, como é que aumenta o raio atômico? Então vejam bem, no mesmo período, que seria o quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período, né? No mesmo período, o número de camadas é constante. Isso significa que o potássio, o cálcio, o escândio, o titânio, o vanádio apresentam 4 camadas eletrônicas. Então, todos têm o mesmo número de camadas, né? E o que a gente observa é que, como os elementos são colocados em ordem crescente de número atômico, então aqui o primeiro elemento, o potássio, tem número atômico na quarta camada, né? 19, o cálcio 20, o escândio 21, o titânio 22 e assim sucessivamente. Então, a mesmo número de camadas, porém, o número atômico, a carga nuclear vai aumentando, ou seja, o número de prótons vai aumentando. E não é novidade para vocês que os prótons atraem os elétrons da eletrosfera. Então, 4 camadinhas, né? E o número de prótons aumentando vai fazer com que os elétrons sejam mais atraídos à medida que esse número atômico vai aumentando. Então, no mesmo período, o que vai acontecendo com o tamanho do átomo é que ele vai diminuindo, o raio atômico vai diminuindo, certo? Então, por isso que eu falei para vocês lembrarem lá de cara que já era o frâncio, por quê? Então, o raio atômico cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda, certo? Então, nos grupos de cima para baixo e nos períodos, ou séries aqui, da direita para a esquerda. Lembrem do frâncio que vocês vão saber. Vamos dizer que peçam um exercício. Quem é que tem maior raio atômico? O cobre ou o níquel? O níquel tem um número atômico menor e está na mesma camada. Então, o níquel vai ter um raio atômico maior, porque o cobre tem número atômico 29. Então, terá um elétron a mais para atraí-lo, certo? Então, é bem facilzinho essa parte aqui de raio atômico. A segunda propriedade periódica que a gente vai ver seria a chamada... escuta só um pouquinho que eu quero lembrar uma coisinha para vocês. Eu preciso do quadro. É difícil porque aqui tudo improvisado, né, gente? Então, raio, vocês entenderam aí, né? Aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita. Vamos fazer aqui, então tomara que esteja bom. Vamos pôr aqui muito feinho, eu fico trêmula. Então, aqui o raio atômico de cima para baixo, não da direita para a esquerda, olha aqui, sendo o maior valor do frâncio. Muito bem, agora vejam bem, vamos dizer que eu tenha um íon. O que é um íon? E um átomo que ou ele ganhou elétrons, ou ele recebeu elétrons, sendo um ânion, né? Ou ele doou elétrons, se transformando num cátion. Digamos aqui que tem um elemento, tá? Vamos dizer que seja o sódio, que tem 11 prótons e
tem quantas camadinhas eletrônicas? A primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons e a terceira camadinha com 1 elétron. Né? Então, eles estão no seu estado fundamental, ele tem um determinado valor para o seu raio. Quando acontecer que... Opa, menina. Quando acontecer que... Eu fico bufando porque eu não acho as coisas. Gente, é meio complicadinho, né? Eu organizo, quando eu vejo já está tudo fora do lugar de novo. Vamos dizer que o que é a tendência do sódio? Perder um elétron. Né? Então, vamos dizer que ele perdeu esse seu último elétron aqui. Se ele perdeu o último elétron e se transformou num cátion, o que acontece com o raio atômico dele? É evidente que diminui. Né? Então, nós vamos lembrar que o raio atômico dos cátions, né, correspondente ao átomo lá, seria menor do que o seu átomo correspondente. E quando o elemento químico recebe um elétron, o seu raio atômico fica maior. Então, resumindo, os cátions têm um raio menor do que o átomo que lhes deu origem e os ânions têm um raio maior do que o átomo que lhe deu origem. Ficou fácil de saber isso daí, né? Bem, a segunda propriedade periódica que a gente vai ver hoje chama-se de energia de ionização ou potencial de ionização. Essa energia o que quer dizer ionização? É transformar um átomo num íon. E essa energia de ionização é energia necessária para arrancar o elétron da camada de valência de um átomo no seu estado fundamental. Então, mesmo que os átomos tenham tendência a perder elétrons, nós já estudamos lá no modelo de Bohr, que para que um átomo saia do seu nível, vá para um outro nível mais energético, nesse caso de sair do átomo, eu vou ter que fornecer a ele uma determinada quantidade de energia, que no caso é medida em electrovolts, tá, gente? Não nos interessa quanto que é essa quantidade de energia, mas é importante que, para retirar o elétron da camada de valência de um átomo, transformando-o num cátion, eu vou ter que fornecer energia para ele. A gente representa assim, então, vamos dizer que o sódio, mesmo que o sódio esteja louquinho para dar, está loucozinho para dar, né? Louquinho para dar, ele mesmo assim, eu vou ter que fornecer uma energia para poder retirar o elétron dele. Então, o sódio no seu estado fundamental, um exemplo, né? Mais uma energia que eu vou ter que oferecer para ele, para que ele então perca o seu elétron e se transforme em sódio iônico, né? Sódio cátion e mais um elétron. Ele perdeu esse elétron que certamente será... vai lá para outro átomo que deseja esse elétron, né? Mas tudo bem. Esta energia, então, que eu tive que gastar para retirar o elétron da camada de valência do sódio, chama-se energia de ionização ou potencial de ionização, beleza? E agora vamos ver para onde é que aumenta ou diminui este potencial de ionização na tabela periódica. Como vocês já são bons alunos e têm um raciocínio muito bom, graças a Deus, são todos muito inteligentes, vocês sabem que do lado de cá estão os metais. E qual é a tendência de um metal? Eu tenho elétrons para te ofertar, pois sou metal, tenho que dar. Então, mesmo que os elétrons tenham essa tendência para dar, eu vou gastar uma energia. Porém, essa energia, que é o potencial de ionização, a energia de ionização, será menor do que aquela que eu vou gastar para retirar o elétron de um gás nobre, por exemplo. O gás nobre não tem nenhuma tendência a doar elétrons e nem a receber. Mas, enfim, para tirar elétrons dele é difícil, porque ele está estável, ele está tranquilo, por que ele vai querer dar elétron? Né? E quanto menor for o átomo, também maior atração do núcleo em relação ao elétron que está girando em torno dele. Por isso é que o elemento que apresenta
maior potencial de ionização, maior valor necessário para arrancar o seu elétron, é o nosso amiguinho Helinho. Por quê? Imagine, só tem 2 elétrons, já está estável. Se eu quero arrancar um elétron dele, eu vou ter que gastar uma energia tremenda, né? Então ele vai ter um alto potencial de ionização, uma alta energia de ionização. Então, sabendo que o elemento da tabela que tem maior potencial de ionização é o hélio, nós já vamos então admitir que num período, que são assim, né? A energia de ionização aumenta da esquerda para a direita e numa família ou grupo aumenta de cima, ou melhor, de baixo para cima, sendo Helinho o cara que tem maiores valores para o potencial de ionização ou energia de ionização. Entendido? Lembrando dos caras que têm o maior valor, fica muito fácil. Quem é que tem maior raio atômico? O frâncio. Quem é que tem maior potencial de ionização, que é a energia necessária para arrancar o elétron da camada de valência dele? São os gases nobres e principalmente o Helinho, por ser um átomo ainda, além de ser um gás nobre e estável, ainda é um átomo muito pequeno. Então, lógico que aqui estão os não metais, que têm tendência a receber e não a doar elétrons, também tem potencial de ionização alto, né? E aqui estão os que têm menores potenciais de ionização, sendo que tem o menor potencial de ionização de todos é o frâncio, que além de grandão, tem tendência a doar um elétron por ser um metal alcalino e ter um elétron na sua camada de valência, certo? Agora tem o seguinte, gente, que vocês têm aqui que ver também. Eu posso arrancar, eu arranco um elétron da camada de valência de um átomo, eu vou gastar uma determinada quantidade de energia, que nós chamamos, que se chama energia de ionização, né? Mas vai que eu queira arrancar mais um elétron. Então tá o sodinho lá, né? Sodinho com 11 elétrons, 11 prótons, perdão, né? 11 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se estiver errado, perdão. Na primeira camadinha, os 2 elétrons. Na segunda camadinha, nós sabemos que só cabe 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na terceira camadinha, o sódio, pela sua distribuição eletrônica, tem apenas 1 elétron. Tá. A tendência dele é doar esse elétron, mas para tirar eu vou gastar essa energia, então ali que é a energia de ionização, né, ou potencial de ionização. Tá, muito bem. A isso eu chamo de primeiro potencial de ionização, que foi a energia necessária para tirar o primeiro elétron. E agora, se eu quiser tirar um segundo elétron, será que seria mais fácil ou mais difícil? É evidente que é bem mais difícil. Por quê? Porque agora eu vou ter, no caso do sódio, um exemplo, né? Terá 11 prótons atraindo 10 elétrons. Então, a atração do núcleo em relação aos elétrons se torna maior. Isso vai fazer com que eu tenha que gastar mais energia ainda para retirar o segundo elétron. Então, não pode esquecer. Se eu quiser tirar um terceiro, mais energia ainda. Se tirar o quarto, meu Deus, muito mais. Então, sempre vai aumentar os potenciais de energias de ionização. Então, nós vamos chamar de primeira, segunda, terceira, quarto potencial de energia de ionização, que serão sempre maiores do que o primeiro. Beleza? Então é só isso, gente. Agora é fazer os exercícios, só essas 2 propriedades periódicas a gente vai estudar nessa aula. E na próxima aula a gente vai começar a estudar os gases, tá? Beleza. Beijão.